Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Visão dos anjos caídos no lugar de castigo. Capítulo 64. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo dizendo: Estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem pecado. Enoque prediz a Noé no dilúvio e sua própria preservação. Capítulo 65. Naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me! 3 vezes. E ele disse: Dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso, houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Ele disse-me: Por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos. Pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Depois disso, o meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: Vai, pois eu pedi ao Senhor Deus a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: Por conta da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas, eles inquiriram e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados. Mas não você, meu filho. O Senhor Deus sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá a tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará retidão, e homens santos sem número para sempre. Os anjos das águas são instruídos a não salvar os homens. Capítulo 66. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e liberar todas as forças da água subterrânea e espalhá-la sobre todos os habitantes da terra para seu castigo e destruição. O Senhor dos Espíritos deu então a ordem aos anjos que partiam para que não deixassem escorrer as águas, mas sim retê-las, e para não tomar os homens, e nem preservá-los, pois esses anjos eram os que presidiam as águas. Nessa hora, eu me afastei de Enoque. Promessa de Deus a Noé. Lugares de punição dos anjos e dos reis. Capítulo 67. Naqueles dias, a palavra de Deus veio a mim e disse: Noé, tua sorte chegou à minha presença. Será um destino sem mancha, um destino de amor e de retidão. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor.
Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual, a princípio, meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal maciço e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo, e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor Deus, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor Deus será em vão. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor Deus. Naqueles dias, as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de águas sofrem umas alterações. E enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem umas alterações e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Miguel e Rafael surpreenderam-se com a gravidade do juízo. Capítulo 68. Depois disto, ele deu-me os sinais de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, o Santo Miguel comunicou-se com Rafael nestes termos: A excitação do espírito me arrebata e faz-me tremer por causa da severidade do julgamento, dos segredos e do castigo dos anjos. Quem poderá suportar a gravidade da sentença que será cumprida sem abalar-se profundamente? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-os para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor Deus. Novamente o Santo Miguel disse a Rafael: Eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor Deus foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre, pois nem o anjo nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão o seu próprio julgamento para sempre e sempre. Os nomes e funções dos anjos caídos. O juramento de segredo. Capítulo 69. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo, Araquiba, o terceiro é Armen, o quarto, Cocabiel, o quinto, Turel, o sexto, Ramiel, o sétimo, Danei, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armes, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turial, o 16º, Semapiceel, o 17º, Getarel,
o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Jecom. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Asbeel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadreel. Ele descobriu todo golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemue. Ele ensinou aos filhos dos homens o amargor e a doçura. Ele mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele também instruiu os homens na escrita com tinta e sobre papel. E com isso, muitos se corromperam, desde os tempos antigos por todas as épocas até os dias de hoje. Pois os homens não foram criados para fortalecer sua honestidade dessa maneira, por meio de pena e tinta. Os homens foram criados à semelhança dos anjos. Deveriam permanecer honestos e puros, e assim não seriam afetados pela morte que tudo destrói. Todavia, por esse conhecimento, eles se arruinaram, e pelo poder desse conhecimento, destruíram-se mutuamente. O nome do quinto é Tamiel. Ele ensinou aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbeel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Bica. Ele falou ao santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar-se do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte, e estabelecido este juramento de ficar pela instrumentalidade do Santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento e por eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito para sempre. Por ele, a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes, as águas agitadas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento, o mar foi formado e sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento, o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento, as estrelas completam seu progresso, e quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos. Todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor Deus. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento
enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor Deus para sempre e sempre. E com eles, ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face, e a palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor Deus. Esta é a terceira parábola de Enoque. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.